Yeah, you know what I wish, but I wish it with love. Cause there's hate in my heart for the ones up above. Our lives won't live the same. Is the hate in your heart for the misfits enough? Yeah, for the misfits enough. See, got the likes, I don't get how I miss this. We are the rare, you don't know how to diss this. Now we take a curtain call. Who we are, we never saw. Como cuidar dessa saúde mental diariamente. Oi gente, tudo bem? Bom, tô tomando esse cafezinho aqui com vocês, enquanto a gente conversa um pouco sobre cuidados com a nossa saúde mental. Eu tava fazendo algumas reflexões sobre esse livro, As Coisas que Você Só Vê Quando Desacelera, e ele me deu vários insights para esse vídeo, como o fato da gente viver o momento presente e focar na nossa vida ao máximo, que é um desafio, nos dias de hoje. A gente tá vivendo um mundo muito acelerado, em que a gente é bombardeado de informações o tempo todo, em que ser multitarefa é algo que tá se tornando principal hoje em dia e que não deveria. Então, cuidar da nossa saúde diariamente realmente é um desafio que a gente precisa lidar todos os dias. E a primeira dica e conselho que eu dou para vocês sobre cuidar da nossa mente, cuidar da nossa vida de maneira geral, é aproveitar o momento presente. Então, o que está acontecendo nesse momento? Nesse momento, eu estou olhando para essa câmera, para essa luz que está reproduzindo através da ring light, que vocês não veem totalmente, mas eu estou vendo. E tô sentindo o gosto desse café com leite, sem açúcar. Então é sobre a gente aproveitar e focar em cada situação que tá acontecendo nesse momento. Nesse momento você tá olhando para essa câmera e me vendo através de uma tela. Como é que os seus olhos sentem essa luz azul? Como é que você se sente hoje? Você tá bem? Você acordou disposto? Então é sobre a gente reparar no mundo à nossa volta, em todos os momentos, para que a gente consiga encontrar esse tal de equilíbrio tão difícil hoje em dia. E falando em olhar à nossa volta, você já parou para olhar a vista, seja do seu quarto, seja da sua varanda, seja do local onde você está? Olhar a vista é muito importante para que a gente consiga aproveitar o nosso processo diário de mudança, de evolução, que não precisa ser rápido, não precisa ser uma constante busca por perfeição, porque ela nunca vai ser. A gente vai ter um processo cheio de erros, cheio de aprendizados, e nesse meio, nesse entorno, a gente precisa encontrar ali quem a gente é e a nossa essência em tudo isso. Então, vamos olhar um pouco para nossa volta, olhar um pouco para esse momento que a gente está vivendo, porque o hoje é sim o nosso maior presente. Depois de olhar a vista, perceba que a gente está sempre nessa corrida maluca
para ver quem chega primeiro lá, sempre nos comparando com pessoas que já conseguiram alcançar aquelas coisas que nós desejamos. E por que nós mesmos não vamos atrás do que a gente quer, dos nossos sonhos? Só que se a gente se sobrecarregar com excesso de informações, excesso de hábitos que não são os ideais para nós mesmos, e nos esforçarmos para coisas que não são o que a gente quer, a gente vai perder um grande tempo nesse caminho. Essa conversa está sendo muito importante e necessária porque eu tô conseguindo organizar vários insights que eu tô tendo na minha vida. E se a gente seguir pequenos passos para o que a gente quer, é mais fácil a gente alcançar do que a gente ficar nessa corrida pra tentar ser sempre o melhor e esquecer de viver o que tá acontecendo hoje, sabe? Esse vídeo, acima de tudo, também é um vlog, então trazendo pra vocês esse dia comigo. Eu vou ler um pouquinho desse livro que tá me trazendo várias reflexões e eu recomendo muito vocês lerem. Ele é em formato de frases, pequenas reflexões do mestre budista, o Haim Sunny. E, gente, é muito interessante, vale muito a pena ler se vocês ainda não leram. Então, gente, a próxima dica que eu dou pra vocês sobre a gente cuidar da nossa saúde mental no nosso dia a dia é sobre a criação de uma rotina que funcione pra você. Então, de nada vai adiantar você encher uma lista de tarefas com várias atividades que você vai fazer naquele dia, mas que aquilo te sobrecarregue, então isso não vai te fazer bem. Também de nada vai adiantar não se planejar e não se organizar e, consequentemente, procrastinar no seu dia. Então, é legal usar, seja lista de tarefas, eu tenho esse bloquinho aqui, de to-do list, né? Onde às vezes eu anoto as tarefas aqui. Eu também gosto de me organizar pelo notas do celular, eu acho bem prático. Então a maioria do meu planejamento, seja do dia, seja da semana, seja da minha rotina daquele dia, acontece ali no celular. Mas a gente também pode usar esse bloquinho de notas. Às vezes eu uso e me ajuda bastante. Então agora eu vou me planejar com vocês pro meu dia. Pronto, gente, lista de tarefas pronta, já passei aqui para o bloco de notas. E por que eu gosto de trazer sobre a importância da criação da rotina? Eu funciono muito bem com rotina, então quando eu não sei o que eu vou fazer naquele dia, eu acabo procrastinando. Então, a criação da rotina, o planejamento e organização, seja na noite anterior ou sendo no próprio dia, essa organização vai nos ajudar com que a gente sabe o que a gente vai fazer naquele dia, a gente não fique tão perdido. Porque quando a gente não se organiza, não se planeja, o nosso dia ele fica literalmente um caos, porque a gente não tem nada previsível do que vai acontecer, sabe? Então, a gente vai seguindo ali conforme aqueles imprevistos. Então, a gente não vai seguindo uma lista de prioridades, no que a gente precisa fazer, o que é mais importante ou não para aquele dia. Eu, especialmente, não gosto daquele tipo de rotina engessada, em que a gente faz muitas tarefas um dia e que há muita sobrecarga na nossa mente, com tantas tarefas para serem feitas. Então é legal a gente separar um dia para cada coisa e não colocar muitas tarefas na nossa lista, só colocar ali o que é realmente prioritário. Sempre dando pausas e respeitando ali o seu tempo e também ali
os seus momentos do dia. Então, eu sempre gosto de dar alguma pausa com algum momento prazeroso pra mim. Então, tá chegando ali o período do almoço agora, e eu sempre gosto de assistir um episódio da minha série antes de ir pro trabalho, porque dá esse momento de pausa na minha mente e eu não fico com tantas informações do que foram feitas pelo período da manhã. E o que eu falei com vocês sobre o excesso de informações e a sobrecarga de estímulos, isso é algo que me afeta bastante. Eu acredito que todo mundo sinta isso de alguma forma no final do dia. Quando a gente faz muitas tarefas ou a gente não dá pausas nessas atividades, a nossa mente ela se sobrecarrega demais com informações. Então a gente precisa tirar um tempo para descansar. É necessário manter o equilíbrio. Então, para que a gente cuide da nossa mente, do nosso dia a dia, para que a gente consiga ter uma rotina saudável, viver no momento presente, a gente necessita de equilíbrio. Equilíbrio em várias situações. A gente não vai conseguir dar o nosso melhor em todas as áreas da nossa vida. Algumas das áreas vão ficar ali desequilibradas e a gente sempre vai mantendo ali, tentando evoluir em cada área. Manter o equilíbrio entre não procrastinar aquilo que é importante para você, fazer aquilo que é necessário durante cada dia, mas também não encher ali o seu dia com muitas tarefas que você não vai dar conta. Muitas pessoas falam sobre a criação de hábitos saudáveis e realmente eles são necessários para que a gente tenha uma rotina boa, uma rotina saudável e feliz. Mas de nada adianta a gente começar vários hábitos e não conseguir seguir com nenhum deles. Se você quer seguir com algum hábito saudável, como a leitura, como o planejamento, ou até mesmo como a prática de exercícios físicos, não comece tudo de uma vez. Essa é uma dica que eu dou porque eu já cometi esse erro e eu sei que dá errado. Se você começar vários hábitos, por exemplo, acordar às 5 da manhã no mesmo dia, ler 30 páginas, fazer exercício físico, meditar, fazer várias coisas e várias mudanças drásticas na sua vida, ao mesmo tempo, você não vai conseguir concluir com tudo isso. Então, você vai começar fazendo essas atividades ali por um período de 1 semana, 2 semanas, ou até um pouquinho mais, mas logo depois você não vai conseguir concluir, porque são mudanças muito drásticas e vai exigir uma certa energia do nosso cérebro. Isso vai nos desgastar bastante. Então, o ideal é a gente começar com micropassos. O que são micropassos? Bom, uma dica que eu tô seguindo bastante com a leitura desse livro é seguir micropassos, passos pequenos, com aquelas metas que vocês querem. Por exemplo, a leitura. Todo dia eu tenho uma meta de ler 1 página por dia. E é claro que eu não vou ler só 1 página. Por quê? 1 página é muito pouco. Então, quando a gente pensa, por exemplo, fazer 5 flexões se você quer começar a praticar exercícios físicos, é algo muito simples e é claro que você vai fazer porque é simplesmente fácil demais. Então, coloque uma meta que seja super fácil e vá aumentando gradativamente. Eu nunca leio só 1 página, só se realmente não conseguir naquele dia. Eu sempre leio 4, 6, 9, o máximo que eu conseguir. Então, sempre pense, eu consigo ler mais um capítulo? Se eu conseguir ler 1 página, eu consigo ler mais 3, mais 6, mais 9. A constância, ela não é sobre a gente fazer muito todos os dias, mas é sobre a gente fazer um pouquinho, que ali no final do ano, no final do mês, no final da semana e no final do dia vai fazer uma enorme diferença na nossa vida. Outra dica que eu dou para vocês é a busca pelo autoconhecimento. E eu sei que parece ser um clichê, que todo mundo fala sobre isso, mas não é tão fácil quanto parece. Se autoconhecer é um processo que demanda tempo, esforço, dedicação e que literalmente vai exigir muito de nós mesmos. É um verdadeiro despertar para a gente conhecer quem nós somos, conhecer a nossa essência, conhecer ali o nosso propósito, o que a gente faz aqui na nossa vida e qual a diferença que a gente quer causar no mundo. É mais ou menos sobre a gente entender quem nós somos e fazer a nossa vida fazer sentido no final de tudo isso. Porque de nada vai adiantar a gente fazer um monte de tarefas, planejar ali um monte de hábitos, que aquilo não faz sentido para nós mesmos, que não está ligado com quem a gente é. Então, como é que a gente conhece a nós mesmos? Como é que a gente consegue praticar o autoconhecimento no nosso dia a dia? É algo que a gente precisa parar para refletir, literalmente, quem a gente é. Bom, o primeiro passo para se autoconhecer de verdade e conhecer ali a sua essência e quem você é verdadeiramente
é ter um momento só para você conseguir apreciar ali a sua companhia. É um momento de você se ouvir. E esse momento pode ser a prática de algum hobby que faz sentido para você. Pode ser a meditação, pode ser ouvir alguma música que você gosta, cantar, que é algo que eu gosto bastante de fazer. Então pode ser qualquer coisa que faça ali sentido para você e que você consiga literalmente estar presente naquela atividade. E bom, uma outra dica também é a escrita terapêutica ou diário das emoções, que pode te ajudar a conseguir se autoconhecer melhor. Então você pode pegar ali um caderninho, um diário, pode ser digital, pode ser físico, em que você pode anotar ali o que está acontecendo no seu dia e também como você está se sentindo, o que você deseja mudar na sua vida. Você pode responder algumas perguntas sobre quem você é, o que você deseja, metas, o que você espera daqui a 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 1 ano, 1 mês. Então é sobre um momento de autorreflexão de você consigo mesmo. Então, gente, essas frases são apenas alguns exemplos do que você pode escrever para poder praticar ali o seu autoconhecimento. Você pode ali refletir sobre a sua própria vida e o que você quer mudar, o que você quer transformar, qual a pessoa que você quer ser. Esse é apenas um ponto de partida para você conseguir seguir ali esse processo seu de mudança. E bom, outra forma de você praticar o autoconhecimento é através da terapia. Eu sou estudante de psicologia e nada melhor do que falar sobre terapia. Bom, se você tem condições ou pode fazer terapia, é algo imprescindível para o autoconhecimento. A gente consegue trabalhar ali as nossas emoções, a gente consegue falar sobre o que a gente está sentindo, sobre os nossos pensamentos, sobre as situações que interferem nas nossas vidas, sobre os desafios que a gente não consegue lidar sozinho. A dica que eu trago para vocês é sobre a regulação emocional, o gerenciamento das nossas emoções. E bom, esse livro aqui, que eu falei com vocês no começo do vídeo, ele fala muito sobre esse processo de aceitação das nossas emoções, que também está inteiramente ligado com o processo de viver o momento presente, o aqui e o agora. Então, quando você sentir alguma emoção, pensamento ruim e negativo, vou colocar aqui o exemplo da raiva, não tente controlá-la ou tentar parar com aquele sentimento, sabe? Por mais que seja difícil de lidar, apenas observe o que você está sentindo, pare por um instante e olhe à sua volta, encare aquele sentimento e simplesmente deixe fluir, porque ele vai passar em algum momento. Quando a gente tenta lutar contra aquilo que a gente está sentindo, quando a gente tenta controlar, a gente simplesmente está aumentando aquele sentimento ou aquele pensamento e, consequentemente, ele vai demorar para poder passar. Então, assim como a gente está feliz e assim como a gente está triste, todos os sentimentos e pensamentos e situações da nossa vida são temporárias e uma hora elas vão passar. Esse livro ele traz essa lição. Bom, o almoço tá ficando quase pronto e como esse vlog também é um dia comigo, um pouquinho da minha rotina, cuidando de mim e cuidando da minha saúde mental, daqui a pouquinho eu vou almoçar e como eu falei pra vocês sobre a importância do descanso, é isso que eu vou fazer agora. Então daqui a pouquinho eu vou pro meu trabalho. Não contei pra vocês ainda, mas agora eu sou acompanhante terapêutica, então tô trabalhando numa clínica e tá sendo uma experiência muito incrível. Eu posso fazer um vídeo falando um pouco sobre isso, um pouco como tá sendo esse estágio extracurricular, né? Pra quem ainda não sabe, eu faço faculdade de psicologia e vou entrar agora no 4º semestre. Então, eu sempre gosto de tirar esse momento de descanso, né? Desse período da manhã, como agora eu tô de férias, eu tenho a manhã livre. E eu tiro esse período de descanso pós-almoço para que eu consiga trabalhar e consiga ter mais energia depois disso.